Tudo se inicia quando Jerônimo encara Renata com seriedade e pergunta se ela confia na palavra de Ezequiel. Sem hesitar, ela diz que sim. Então, Jerônimo revela que Augusto ordenou que ele tirasse a vida de Aurora. Renata fica em choque, incapaz de acreditar em tamanha crueldade. Com um olhar aflito, ela questiona por que Augusto faria algo tão terrível. Jerônimo suspira e explica que Aurora o atormentava constantemente, e além disso, foi ela quem sabotou toda a produção de vinho dele. O impacto da revelação deixa Renata paralisada. No outro quarto, Marina, inquieta, pergunta a Matilde se há alguma notícia de Carina. Matilde balança a cabeça negativamente e suspira, comentando como é doloroso amar sem ser correspondida, assim como aconteceu com ela e seu patrão. Em seguida, se corrige e pede desculpas, mas Marina, cabisbaixa, admite que Matilde tem razão. Diz que não pensou nas consequências quando se entregou a Jerônimo. Matilde, curiosa, pergunta se ela se arrepende. Marina hesita, mas confessa que embora devesse dizer que sim, não se arrepende, pois Jerônimo é o único homem com quem sempre desejou ter um filho. De volta ao quarto, Renata reflete sobre Augusto e diz que ele sempre pareceu sincero. Ela custa acreditar que ele possa ser culpado de algo tão grave. Jerônimo, porém, rebate, afirmando que Augusto sabe atuar muito bem, e que se Renata soubesse de tudo o que ele fez, jamais permaneceria ao seu lado. Ainda assim, Renata reluta em aceitar, lembrando-se de como foi injustamente acusada por Jerônimo no passado, assim como agora Augusto está sendo acusado. Jerônimo franze o senho e diz que, de fato, Renata não era a mulher que ele pensava ser, mas Augusto, sim, tem culpa nessa história. Ele acredita que Augusto deve estar desesperado por descobrir que Álvaro ainda está vivo. Mesmo assim, Renata decide dar o benefício da dúvida a Augusto até que ele prove sua inocência ou culpa. Então, olhando nos olhos de Jerônimo, ela diz que o ama e o beija. Na mansão, Roberta chega e encontra Gonçalo e Regina. Eles a cumprimentam, e Regina logo pergunta onde ela esteve. Roberta responde que saiu para pesquisar cursos de publicidade e relações públicas, caso seu tio e Matias concordem em aceitá-la na empresa. Gonçalo, satisfeito com a iniciativa, informa que eles estão a caminho do escritório naquele exato momento. Regina percebe que Roberta parece abatida e questiona se está tudo bem. Roberta, disfarçando, diz que apenas está cansada. Regina aproveita para avisá-la que já está resolvendo a documentação necessária para que ela possa receber sua herança assim que completar aniversário. Roberta responde que o mais importante não é o dinheiro, mas finalmente poder assumir sua verdadeira identidade e provar que é filha de Regina e Roberto. Logo depois, Matias e Honório chegam e ficam felizes ao ver que Gonçalo está bem o suficiente para deixar a cama. Honório comenta que o cunhado faz muita falta na empresa, e Gonçalo convida todos para uma conversa no escritório. Enquanto isso, Regina pede a Roberta a certidão de nascimento dela, pois precisa reunir todos os documentos necessários para o processo legal. Roberta afirma que irá buscar, e em seus pensamentos, reforça para si mesma que será filha de Regina para sempre, pois se recusa a ter qualquer ligação com uma mulher egoísta e manipuladora. Na cadeia, Josefina está pensativa quando Branca se aproxima e pergunta o que está acontecendo. Ela nota que Josefina deveria estar feliz, já que entregou o dinheiro para Leandro. No entanto, Josefina confessa que agora há outro problema. Branca, intrigada,
pede mais detalhes. Josefina revela que se trata de sua filha, Roberta. Branca, confusa, lembra que Roberta não é sua filha biológica. Josefina revira os olhos e diz que é apenas uma forma de falar, mas que Roberta está se afastando e sempre foi sua aliada. Branca alerta que seria perigoso se ela decidisse denunciá-las. Josefina, no entanto, garante que isso não acontecerá, pois Roberta ama dinheiro demais para fazer algo que prejudique seus próprios interesses. Branca assente, mas ainda assim mantém sua desconfiança antes de se afastar. Enquanto isso, Carlos e Lázaro seguem procurando por Carina. Depois de horas de busca, Carlos sugere que parem um pouco para descansar. Lázaro concorda, mas, impaciente, começa a chamar por Carina. Para sua surpresa, uma voz responde ao longe, gritando seu nome. Seu coração dispara. Ele grita de volta, perguntando onde ela está. Em poucos instantes, Carina surge correndo em sua direção, e os dois se abraçam com força, aliviados por finalmente se reencontrarem. O que eles não percebem é que, nas sombras, Álvaro os observa com uma arma em mãos, pronto para agir. De repente, um policial aparece e ordena que Álvaro abaixe a arma. Só então Carina e Lázaro percebem sua presença. Álvaro finge se render, mas, em um movimento rápido, golpeia o policial e dispara um tiro para cima. O barulho assusta a todos, mas, antes que ele possa reagir novamente, um grupo de reforço chega e o imobiliza. Enquanto é algemado, Álvaro grita que Carina e Lázaro pagarão caro por isso e que jamais serão felizes juntos. Carina, enfrentando-o de cabeça erguida, responde que isso não é verdade. Ela afirma que eles não lhe devem nada e que não é mais a mulher submissa do passado. Determinada, declara que se casará com Lázaro, pois sempre o amou. Álvaro é levado pela polícia, e Lázaro, ainda abalado, segura a mão de Carina e diz que não sabe o que faria se não a tivesse encontrado. Carlos, sorrindo, diz que o pesadelo finalmente acabou. Com um olhar cheio de emoção, Carina e Lázaro se beijam, selando o recomeço de suas vidas. No escritório, Honório questiona Gonçalo sobre a possibilidade de ter um sócio fora da família. Matias considera a ideia uma excelente alternativa para o momento delicado que a empresa enfrenta. Gonçalo, após refletir, concorda com o filho e decide seguir adiante com a proposta. Matias fica aliviado e vê nisso a solução para quitar todas as dívidas da empresa. Honório assume a responsabilidade de informar o novo sócio e lembra que ainda precisam tomar uma decisão sobre Roberta. Gonçalo acredita que ela merece uma chance, pois é sua filha, mesmo que Matias tenha suas dúvidas. No momento seguinte, Roberta entra no escritório e, surpresa ao ver o pai, pede desculpas, dizendo que pensou que fosse sua mãe. Gonçalo pede que ela fique, e Honório anuncia que Gonçalo deseja que ela trabalhe na empresa. Roberta se mostra surpresa, mas aceita a oportunidade com entusiasmo. Matias, embora relutante, questiona se não era isso que ela queria. Roberta confirma e promete que não os decepcionará, mas Honório e Matias ainda mantêm certa desconfiança. Enquanto isso, Augusto vai até a delegacia e exige registrar uma denúncia contra Álvaro. Ele alega que Álvaro forjou sua própria morte e agora está o acusando injustamente de tentativa de assassinato. Augusto insiste que não permitirá que sua reputação seja manchada por tais acusações.
O delegado ouve suas queixas e informa que será necessário um depoimento mais detalhado antes de dar prosseguimento ao caso. Na fazenda, Renata conversa com Manuela e pergunta o que ela pensa sobre Augusto. Manuela, sem hesitar, o descreve como um homem frio e calculista, bem diferente de Jerônimo. Renata questiona se ela acha que ele seria capaz de matar alguém. Antes que Manuela possa responder, Matilde chega e confirma que sim. Renata pede discrição e quer saber se elas ouviram algo sobre ele ter mandado matar Aurora. Matilde revela que Augusto chegou a apertar o pescoço de Aurora na praça. Manuela confirma a história e acrescenta que não foi a primeira vez que ele a agrediu. Renata fica horrorizada e comenta que Ezequiel trabalhou anos ao lado de Augusto, sabendo do que ele era capaz. Manuela explica que Ezequiel não tinha escolha, e Matilde observa que mesmo sem ter cometido o crime, ele foi cúmplice ao se calar. Nesse momento, Jerônimo entra e interrompe a conversa, trazendo boas notícias. Karina foi encontrada e Álvaro finalmente será preso. Todos comemoram, mas, de repente, um barulho vindo da sala os faz correr para ver o que está acontecendo. Jerônimo e Renata recebem um visitante, o doutor, que questiona onde está a esposa de Jerônimo. Ele fica desconcertado e esclarece que sua esposa é Renata Monterrúbio. O médico, sem graça, pede desculpas, pois pensava que fosse Marina. Em seguida, pergunta onde Marina está. Jerônimo, um pouco incomodado, pede que ele o acompanhe até onde ela está e convida Renata para ir junto. Mesmo contrariada, ela aceita. No centro da cidade, Inês conversa com Constanza e sugere que ela ensine a jovem a cozinhar enquanto ela cuida da bebê. Constanza, no entanto, hesita e pede que a criança fique com ela, pois se afeiçoou à menina. A mãe da bebê revela que não tem mais ninguém no mundo e que o pai da criança é um homem cruel que abusou dela, destruindo sua vida. Ela conta que ninguém acreditou em sua história, nem mesmo seu noivo, e por isso está sozinha. Inês e Constanza garantem que ela e a bebê serão bem cuidadas ali e que a partir de agora, não estarão mais sozinhas. Na mansão, Regina agradece a Honório e Matias por aceitarem Roberta na empresa. Honório informa que eles estavam apenas de passagem e já estão de saída, mas Gonçalo pede que fiquem mais um pouco. Ele escreve um bilhete dizendo que precisa da ajuda deles para organizar seu casamento civil. Os dois ficam surpresos. Regina sugere que ele espere até se recuperar completamente, mas Gonçalo afirma que não há necessidade. Feliz, Regina aceita sem hesitar. Roberta, animada, diz que quer organizar uma recepção para a ocasião, e todos acham a ideia excelente. Na cadeia, o diretor se reúne com Fina e Branca e informa que cumpriu a parte dele no acordo. Ele já entrou em contato com a pessoa que irá ajudá-las. Josefina, desconfiada, pergunta se essa pessoa é de confiança. O diretor responde que ninguém é confiável. Ele reforça que já fez o que lhe cabia, mas Branca insiste que ainda há pendências. O diretor a corrige, afirmando que recebeu pagamento apenas pelos serviços prestados até o momento. Se elas quiserem mais, terão que pagar novamente. Josefina, furiosa, argumenta que esse não era o combinado. Ele intervém e lembra que é o diretor, e está no comando, e que elas devem aceitar suas ordens sem reclamar. Fina e Branca trocam olhares carregados de raiva e frustração. Na empresa, Adriana encontra Julieta e a chama para conversar em sua sala.
Ela revela que a situação de César está cada vez mais complicada. O médico quer realizar novos exames, mas Benjamin ainda não sabe como convencê-lo a ir até o hospital. Julieta suspira e afirma que isso não é o pior. Adriana, intrigada, pede que explique melhor. Julieta conta que César comprou um anel de compromisso e pretende pedi-la em casamento na inauguração do restaurante. Adriana fica chocada e não sabe como reagir. Julieta, preocupada, afirma que quando César descobrir que todos mentiram sobre sua doença e seu namoro falso, ele ficará furioso. A revelação deixa Adriana ainda mais apreensiva. Na fazenda, o médico mostra os bebês para Marina e Jerônimo, enquanto Renata, preocupada, questiona sobre o sangramento de Marina. O doutor explica que houve um descolamento de placenta e que ela precisa permanecer em repouso absoluto. Marina, inquieta, afirma que precisa sair dali, pois não está em sua casa. O médico compreende, mas alerta que onde quer que ela vá, precisará de assistência 24 horas por dia. Jerônimo assegura que isso não será um problema, pois contratarão uma enfermeira. Marina hesita e pergunta se essa medida é realmente indispensável. O médico é direto: se quiser que os bebês sobrevivam, precisa seguir as recomendações. Renata, apreensiva, pergunta se isso significa que os bebês nascerão prematuros. O doutor confirma com um aceno sério. Na sala da fazenda, as mulheres estão reunidas quando Karina chega, e todas se alegram ao vê-la. Karina se emociona ao dizer que se sente bem por estar ali. Matilde, curiosa, pergunta como conseguiram encontrá-la. Lázaro responde que Karina foi corajosa e conseguiu fugir do cativeiro, encontrando-os no caminho. Carlos complementa a história, informando que a polícia prendeu Álvaro. Hermínia suspira aliviada, agradecendo a Deus e desejando que ele nunca mais saia da prisão. Karina, determinada, assegura que isso não acontecerá. Enquanto isso, o doutor se despede, informando que enviará uma ambulância para levar Marina com segurança para casa. Jerônimo e Renata agradecem, e ao vê-la, Renata corre para abraçar Karina. Jerônimo sorri, emocionado por ver todos juntos novamente. Lázaro expressa seu alívio, afirmando que finalmente estão sãos e salvos. Na delegacia, Álvaro grita revoltado, dizendo que não voltará para a prisão. O delegado informa que Augusto esteve lá para acusá-lo de difamação e de manipular sua suposta morte. No entanto, o diretor da prisão rebate, alegando que foi Augusto quem ordenou sua morte. O delegado pede provas concretas, mas ele admite que ainda não as tem. Álvaro insiste que Augusto tentou matá-lo dentro da cadeia, mas o delegado descarta sua palavra, lembrando que ele é um assassino e sequestrador. Sem saída, Álvaro é escoltado pelos policiais. O delegado se volta para o diretor e avisa que precisa do depoimento dele e também de Jerônimo Linhares, pois fingir a própria morte é um crime grave. Na empresa, Matias fica surpreso ao saber que César comprou um anel de compromisso para Adriana. Desorientada, ela admite que não sabe como reagir. Matias, preocupado, afirma que as coisas estão fugindo do controle. Ele sugere que contenha a verdade para César sobre sua doença antes que tudo piore. Adriana hesita, temendo as consequências, mas Matias argumenta que pior seria ele acreditar que pode se casar e construir uma vida ao lado dela sem saber a verdade. Depois de refletir, Adriana admite que ele tem razão e decide conversar com Benjamin sobre a situação.
Em outra sala, Honório compartilha com Germano a notícia de que ele foi aceito como novo sócio da empresa Monterrubio. Germano, feliz, agradece a oportunidade. Honório reconhece que isso só foi possível graças a Matias, que convenceu Gonçalo a aceitar a parceria, apesar da resistência inicial. Germano lamenta que seu filho tenha escolhido outro caminho profissional, mas garante estar satisfeito com a nova fase. Honório enfatiza que o mais importante é estar feliz e informa que os trâmites começarão imediatamente. No dia seguinte, Germano será oficialmente o novo sócio da empresa. Na fazenda, Carina declara que não vai esperar que o destino de Álvaro seja decidido para retomar sua vida. Jerônimo e Renata concordam e apoiam sua decisão. Carina admite que antes temia o julgamento do povoado por ser divorciada, mas Jerônimo garante que os tempos mudaram e que todos reconhecem o sofrimento que ela enfrentou. Lázaro promete que fará com que a respeitem. Sentindo-se renovada, Carina decide tomar um banho, mas Carlos brinca que antes precisam comer algo, pois ele está faminto. Matilde sorri e se oferece para preparar uma refeição deliciosa. Animados, todos saem da sala. Jerônimo e Renata ficam para trás, observando como tudo está finalmente se ajeitando. No entanto, a tranquilidade dura pouco, pois Augusto chega inesperadamente. Jerônimo, desconfiado, pergunta o que ele faz ali. Augusto explica que veio informar que denunciou Álvaro e insiste que nunca mandou matá-lo. Ele ainda garante que não é ladrão e que provará sua inocência. Renata e Jerônimo trocam olhares tensos, sem saber se podem acreditar nele. Na mansão, Roberta está em seu quarto escolhendo a roupa para seu primeiro dia na empresa quando Regina entra. Ansiosa, ela pede a opinião da mãe sobre sua escolha. Regina sugere algumas alterações e Roberta comenta que precisará comprar mais roupas para a nova fase. Regina se oferece para acompanhá-la às compras, e em seguida, menciona que conversou com o advogado. Explica que precisarão ir ao banco com as certidões de nascimento para dar início aos trâmites da herança, pois Roberto deixou um montante reservado para Roberta. Na Fazenda Bonita, Jerônimo encara Augusto com indignação e exige que ele pare de fingir inocência. Afirma que Augusto não apenas mandou matar Álvaro, mas também outra pessoa, embora prefira não revelar quem para proteger terceiros. Augusto, irritado, rebate dizendo que vai provar que Jerônimo está mentindo, assim como fez quando tentou incriminar Renata ao chamá-la de a Bonita. Com um olhar desafiador, ele joga um documento na mesa e sai. Renata se aproxima, pega o papel e olha para Jerônimo, que ainda está furioso com a provocação. Enquanto isso, Matilde está ajudando Carlos com as fórmulas quando a mãe dele chega inesperadamente. Com expressão séria, ela anuncia que já sabe o que aconteceu com Álvaro, e que para ela, a maldição não é Matilde, mas sim a fazenda. Convicta, sugere que eles a acompanhem para a América, pois acredita que só assim estarão seguros. Carlos, surpreso, considera a ideia absurda e responde que a mãe está tentando controlar suas vidas. Com firmeza, avisa que será informada sobre o casamento quando a data estiver definida. Irritada, ela se retira, deixando um clima pesado no ambiente. De volta à sala da fazenda, Renata encara Jerônimo e pergunta por que ele não revelou a Augusto sobre Aurora. Jerônimo suspira e explica que não quer colocar a vida de Ezequiel em risco. Diz que, se pudesse expor tudo sem ameaçar ninguém, revelaria cada um dos crimes de Augusto. Com rancor,
afirma que ele é um homem desprezível. Renata, no entanto, pede que ele pare de acusar Augusto sem provas concretas e entrega a documentação a Jerônimo. Ele pega os papéis com impaciência e lamenta que tudo estivesse indo bem entre eles até aquele momento. No centro da cidade, Inês e Constanza conversam quando Inês questiona onde está a mãe do bebê. Constanza responde que ela saiu por um momento, mas que pretende levar a menina para casa naquela noite. Inês, preocupada, alerta que a mãe pode não voltar. Constanza, no entanto, acredita que isso não acontecerá, pois a mulher enfrentou muitas dificuldades para ficar com a filha. Apesar das palavras tranquilizadoras, Inês não consegue se livrar da apreensão. Em outro ponto da cidade, Augusto, tomado pela raiva, tenta entender por que Jerônimo o chamou de assassino, deixando claro que não estava apenas se referindo a Álvaro. Aos poucos, a ficha cai e ele percebe que a acusação pode estar ligada a Aurora. A desconfiança se transforma em fúria e ele chega à conclusão de que Ezequiel o traiu. Revoltado, cerra os punhos, sentindo-se encurralado e traído. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.